Toda mulher carrega dentro de si um universo de sonhos e esperanças. Visualizamos momentos que aquecem o coração, a suavidade de um olhar, a alegria de um novo começo e a construção de histórias que nos conectam. Cada dia é uma nova oportunidade de criar memórias que nos definem. Mas no meio dessa jornada, algumas histórias se deparam com desafios inesperados. Um diagnóstico pode parecer um ponto final, mas na verdade é apenas uma pausa, um convite para reescrever a nossa história. Hoje a gente vai explorar a força que reside em cada mulher. Vamos falar sobre escolhas que moldam vidas, sobre o poder do cuidado e da resiliência e sobre o direito de cada mulher a ser autora da sua própria história. Nesse especial de Dia das Mães, a gente vai escutar histórias reais, de medo, de perda, mas também de muita coragem. E de um amor tão profundo que trouxe de volta a esperança para quem imaginou que nunca seria possível. Uma das nossas convidadas teve um susto daqueles que congelam o tempo. Ela é atriz, influenciadora e decidiu não esconder, mas transformar em alerta. É a Aline Campos. Bem-vinda. A segunda história é sobre duas amigas. Uma delas teve um diagnóstico brutal e viu um sonho acabar. A outra amiga decidiu fazer o impensável, emprestar o seu corpo para reconstruir esse sonho. É a Débora e a Mari. Bem-vindas. E a gente tem também, aqui, completando esse sofá maravilhoso, uma médica ginecologista, que se tornou médica para tentar proteger o maior número de mulheres de uma doença que acometeu a sua mãe. A doutora Júnia. Prazer. Olha, o que elas viveram não é fácil de contar, tá, gente? Mas talvez seja exatamente o que outras mulheres precisem ouvir agora. Então já agradeço de antemão por todas vocês estarem aqui, por contarem pra gente a intimidade de vocês. Vamos começar pela Aline. A Aline é mãe, tem uma rotina super corrida e com mais tantas outras atividades. Mas, de repente, o mundo da Aline parou. Conta pra gente, Aline, onde é que você estava, né, quando tudo mudou na sua vida? Olha, Fernanda, tiveram dois momentos, né? Ambos eu estava em casa, né, após fazer os meus exames de rotina. E a minha médica entrou em contato comigo e, muito delicadamente, com muito cuidado, e eu confesso que eu considero isso uma sorte, porque eu já ouvi relatos contrários a esse, ela me comunicou que foi detectado primeiro o NIC2, né, que ainda não seria uma lesão pré-cancerígena. Doutora, me corrija se eu estiver errada. Voltei 6 meses depois para repetir o exame e aí ela me ligou de novo. Eu também estava em casa, falando que o quadro tinha evoluído para um NIC3, que seria uma lesão pré-cancerígena, onde inevitavelmente eu teria que fazer a cirurgia. Aí sim o coração deu aquela palpitada maior, porque só dela falar a palavra lesão pré-cancerígena já é um baque, né? E aí nessas horas a gente pensa, né? Porque eu sou mãe de um menino de 14 anos. Eu, por mais que eu esteja solteira com 37 anos, eu não descarto a possibilidade de ser mãe de novo. E aquilo, sem dúvidas, dá uma dominada, assim, no nosso ser, na nossa mentalidade. A gente volta pra dentro, a gente reflete muito, a gente tenta encontrar respostas. Você teve medo? Eu tive medo, né? É um tabu ainda, né? A gente não conversa muito sobre isso com as pessoas, por isso essa importância da gente estar aqui juntas. Mas ela me deixou tranquila. A forma como ela me abordou foi muito respeitosa. Ela em momento nenhum me julgou por eu ter o vírus e por isso ter causado uma lesão. Inclusive, ela abriu também o particular dela. Ela disse que ela é uma ginecologista que teve 2 parceiros na vida e teve câncer de colo do útero. Ou seja, já tirou toda a culpa que pudesse ter, né, ao receber essa notícia. Dizendo o quanto normal é esse vírus, né, que mais de 80% das pessoas que têm uma vida sexualmente ativa vão ter contato ou já tiveram contato com o vírus. Mas você fazia os seus exames direitinho? Fazia, Fernanda, fazia os meus exames de 6 em 6 meses, mas é um vírus silencioso, né? Muitas vezes ele tá ali com a gente no nosso corpo há muito mais tempo antes dele realmente aparecer. E a palavra assusta, né? Câncer, pré-câncer. Passa um filme na nossa cabeça, né? Porque aí a gente vai pesquisar, a gente vai ver outras histórias, né? De mulheres que, infelizmente, não tiveram a chance de continuar vivendo ou que tiveram que tirar, né, o útero.
Olha, só de ouvir a Aline, eu já fico assim toda arrepiada, porque eu também sou mãe, né? E a gente se torna, depois que a gente é mãe, a gente se torna uma pessoa muito mais receosa, né? Com medos que a gente nunca teve antes. Afinal de contas, os nossos filhos passam a ser tudo na nossa vida. Então, eu consigo imaginar o pavor desse telefonema que você recebeu as 2 vezes, né? Uma pior que a outra, né? E é por isso que a gente está aqui hoje, para levar essa informação tão importante e que pode, de fato, mudar a história de diversas mulheres. Hoje no Brasil, o câncer de colo do útero ainda é o que mais mata mulheres jovens. Mas ninguém fala disso numa roda de amigas. Ninguém conta que 99% dos casos desse câncer têm a mesma causa, um vírus comum, o HPV. Júnia, quando a Aline fala, né, dessa lesão pré-cancerígena, o que exatamente acontece no corpo de uma mulher? A grande questão é que às vezes não acontece nada. Então, as lesões que são pré-cancerígenas, elas muitas vezes não dão sintomas. Então, precisa de fazer o rastreamento. Agora, no Brasil, a gente está passando um momento histórico, que é a mudança do rastreamento do câncer de colo, saindo do teste mais convencional, que é o teste de Papa Nicolau, e agora chegando o teste de alto desempenho, justamente para a gente conseguir detectar em todos os casos. Então, o teste convencional é 60% de sensibilidade. O que isso significa? Que a cada 100 mulheres com as lesões pré-cancerígenas, a gente só pega em 60. 40 estão passando batido. E agora, com esse novo teste, que é 90% de detecção, vem uma nova história para a gente, né? Vem uma possibilidade de fazer cada vez os diagnósticos mais precoces. Temos vacina, o que não tínhamos no passado. Então, isso é uma estratégia, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, que é vacinação, exames regulares e agora o melhor teste, que é o de alto desempenho, e também tratar as pessoas de uma forma mais precoce, descobrir a lesão que elas têm acesso ao tratamento. Sim, no caso da Aline foi um pouco mais grave, né, porque teve que operar. Não é? Sim. Quando eu recebi o NIC2, né, a doutora falou que eu não precisava ainda fazer a cirurgia. Só que aí realmente evoluiu o quadro e eu tive que fazer a cirurgia. Mas eu fiz a conização e a princípio deu tudo certo, tirou toda a lesão pré-cancerígena. Tá, e aí, Aline, você resolveu tornar isso público? Mês passado eu precisei fazer uma cirurgia para remover uma lesão pré-cancerígena no colo do meu útero. E tudo isso por causa de um vírus que até então estava silencioso no meu corpo, o HPV. E é por isso que eu tô aqui, porque a sua história pode ser diferente. Graças a Deus a minha cirurgia foi um sucesso. A prevenção está ao nosso alcance. Então se cuide, se informe. Faça os exames. Você pensou nessa possibilidade de que você podia alertar muitas mulheres? Sim, Fernanda, porque quando eu comecei a conversar com algumas pessoas, eu vi como que, por mais que eu tivesse ficado, sim, preocupada, né, com medo, eu vi como tem pessoas e mulheres com a cabeça, com a mentalidade ainda mais fraca que a minha. E que recebem isso muitas vezes como o fim do mundo, como... Só para você ter uma noção, eu recebi mensagens de mulheres depois que eu expus a minha situação, de uma que recebeu o diagnóstico de NIC3, ela sabia que era uma lesão pré-cancerígena, ela com medo de abrir para o parceiro e para a mãe dela, ela preferiu fugir do tratamento, ela preferiu esquecer que tinha essa doença e ela abriu isso comigo. Eu falei, mulher, não faça isso. Negar, né? Como se negasse fosse ajudar... curar, talvez. Exato, ela pode morrer, né, numa situação como essas. Então, realmente, esse é um assunto que me dá muito prazer e orgulho estar aqui sentada com vocês, falando, porque precisa ser realmente falado para que esse tabu se liberte, né, porque é muito mais comum, como você disse, do que parece. Débora, por acaso você viu o vídeo da Aline? Fiquei muito emocionada no dia que eu vi. Eu me senti na história dela, que era uma coisa que eu não consegui fazer, que foi contar para outras pessoas, né? E o vídeo dela me ajudou muito. Fiquei muito feliz. Mas você já tinha passado pelo seu processo todo? Todo, já tinha passado. Você comentou lá no Instagram dela? Comentei. Eu acho que muitas pessoas se enxergam na história da Aline, né, Júnia? Muitas pessoas, inclusive eu também, porque passei por isso quando muito nova. A minha mãe faleceu do câncer de colo do útero. Quando foi feito o diagnóstico, já estava mais avançado. Você lembra? Eu lembro, a única memória que eu tenho dela, ela tentando colocar uma peruca, ela fez quimioterapia, rádio, e ela me pediu um copo d'água, mas ela estava muito triste. E é a única memória que eu tenho, eu tinha 4 anos. Você acha que você decidiu ser médica por conta dessa Sim. história?
Eu acho que, por mais que eu não tenha muitas memórias da minha mãe Beatriz, foi um impacto de perder uma mãe e de sofrer. Eu lembro de algumas coisas da escola. A mãe dela não vem porque ela não tem mãe. Então, criança... Às vezes pode ser um pouco cruel. E fazer essa educação é super importante para que as pessoas se sintam melhores, se sintam acolhidas e que a gente tenha direito e oportunidade de ressignificar nossas histórias, né? Mas é uma jornada da minha vida sendo médica para tirar os mitos que existem sobre o HPV. Minha mãe era uma mulher casada, 2 meninas, e existe essa cultura de achar que o vírus HPV significa que você tem múltiplos parceiros, que sempre significa que a atividade sexual está sempre relacionada, sendo que é um vírus que hoje a gente sabe que vive 20 a 30 anos, que a gente chama de latência viral. Então, a pessoa pode pegar lá na adolescência, no início da sua vida sexual, manifestar muito tempo depois. Então, é uma luta no consultório, como educadora em saúde, eu sou professora, de ensinar que as mulheres não estão liberadas do rastreamento. Então, muitas me perguntam, mas eu sou viúva, tem 5 anos que eu não tenho relação, eu tenho que continuar fazendo rastreamento? Sim, porque o vírus ele pode persistir e a lesão aparecer depois. Então, é de 25 a 65 anos de idade, independente do seu momento de vida sexual. Isso não importa para o vírus HPV, que está em 80% da população. Então, mesmo sendo um vírus tão prevalente, por que aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade de aumentar as taxas de vacinação, de explicar para os filhos, né, vocês que são mães, explicar que existe uma vacina contra o câncer, porque ela está relacionada a uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. Então, isso é um trabalho que eu faço há mais tempo. E comecei com esse trabalho na primeira aula que eu dei para o meu pai, que ele falou, você vai me explicar hoje por que a gente precisa vacinar você e sua irmã. Esse estigma prejudica muito, não é? Essa doença e o tratamento e a prevenção, porque é um estigma mesmo, né? É um estigma e a mulher se sente muito culpada e a gente precisa de uma comunicação, que ela seja assertiva e explique os próximos passos, o que a pessoa precisa passar, mas que também acolha e que explique que o HPV ele não significa traição, não significa uma vida promíscua. Então a gente tem dificuldade de falar de sexualidade, então é que ela seja munida de informações para fazer uma melhor escolha para si. Se depender da gente, essa história vai se espalhar pelo Brasil todo, porque a gente precisa dar a informação máximo que a gente puder para evitar esse câncer, e ele é evitável. Outra história muito comovente, a história da Débora, que para além do diagnóstico, interrompeu um sonho, né? O sonho de ser mãe. A Débora teve um diagnóstico que já veio com um nome que assusta todo mundo: câncer. Débora, você lembra do momento exato que você escutou essa palavra? Lembro. Como foi? Era para ser mais um exame de preventivo, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe. E eu tinha acabado de me casar. E fui fazer todos os exames preventivos que a minha ginecologista pediu. E quando veio o diagnóstico, ela, né, conversou comigo também no consultório. Foi muito, muito legal a forma que ela falou comigo, que eu estava com uma lesão no colo do meu útero, que eu precisava de fazer uma cirurgia. E voltei para casa meio que assustada, não sabia como contar para o meu marido, não tinha. Não essa sabia. Clareza, né? Essa clareza de como contar para ele. Mas fluiu tudo bem, ele conversou comigo, ele me acalmou. E fiz a cirurgia, né? A primeira cirurgia que foi a conização, que foi a mesma coisa que a Aline fez. E quando veio o resultado, o médico falou, olha, Débora, veio mais avançado e a gente precisa fazer mais uma cirurgia, para a gente saber aonde que está esse grau da lesão. Novamente, fomos fazer outra cirurgia e lá veio que ele falou, olha, Débora, a gente vai precisar de tirar todo o seu colo do útero, porque a lesão tá já bem comprometida. E aí? E aí que meu mundo desabou, caiu. Mas aí me conta uma coisa, você ficou com mais medo da doença ou do que você ia perder, né? Não poder ter filhos? Mais do que eu ia perder, que era aquele sonho de ser mãe. E aí, Mari, como é que você entra nessa história e vira o útero solidário da sua amiga Débora? A gente se acompanha muito de perto, né? Vocês são amigas desde sempre? Desde sempre. A gente foi junto, a gente casou na mesma época, a gente tava para engravidar na mesma época. Débora viveu as minhas felicidades de eu gestando, e sim, ela muito feliz. Eu olhava pro olho dela, eu via felicidade, sabe? Uhum. E era muito difícil para mim ver ela naquele estado, assim, era uma dor que doía em mim. E aí, de repente, você decidiu fazer algo enorme pela Débora. Conta pra gente.
Foi um processo, sabe? Sempre me perguntam assim, quando que você decidiu? A gente vai acompanhando. Cada gestação, cada fertilização que ela tentou na irmã e não dava certo, doía na gente, sabe? Porque você tentou. Ela tentou antes a na sua irmã. Tentou 3 vezes na minha irmã e não deu certo. Cada vez que tentava na irmã dela, era aquela dor, assim, uma dor de perda, sabe? É uma dor forte mesmo. Foi quando eu falei com meu marido, eu falei, nossa, eu adoro estar grávida, adoro. Pra mim, gestar é a parte mais saudável da minha vida, assim, sabe? Eu faço muita atividade física, grávida. Antes de eu ganhar minhas meninas, um dia antes eu tô trabalhando. Benza a Deus, hein, mulher? Então, nunca foi pra mim impedimento. Eu acho que a época mais saudável da minha vida é quando eu tô gestando. Aí eu falei com o meu marido, o que você acha de fazer em mim? O que você acha de fazer? Ele falou, Mari, é difícil pra mim, mas no dia seguinte ele já tava, nossa, não vai ser meu não que vai impedir tudo isso. Tô com Mesmo você. porque não era a barriga dele, né? O útero dele. Eu tô com você, mas todo o processo lá no CRN, essas coisas precisam de assinatura de Uma todo mundo, toda burocracia. uma burocracia, né? Então, quando conversei com ele, tava tudo certo, chamei Débora e o William lá no restaurante. Falei, olha, eu tô aqui, meu corpo tá aqui, meu útero tá aqui, me sinto pronta. Antes de eu falar pra Débora, eu tava super pronta, não tinha pertencimento, tinha muito amor. Então, falei, Dé, eu tô vendo sua história, eu tô sentindo sua história, tá doendo em mim como dói em você. Vamos resolver isso? Não foi, Dé? Falei, vamos resolver isso? Bota em mim, faz a fertilização em mim, vai dar certo. Desde o começo eu tava sempre muito positiva, assim, sabe? A gente saiu da clínica de fertilização falando, né? Deu certo, vai dar certo. Como você se sentiu, Débora? Muito emocionada. E naquela tentativa eu também confiava que tinha já dado certo. Que aquele positivo já ia vir. E aí, Mari engravidou com o embrião de Débora e seu marido. Como foi essa gravidez? Você acompanhou cada detalhe, cada ultrassom? Como foi isso? Todos os preventivos, estavam sempre com ela, a gente almoçava junta. Era 24 horas no celular. Às vezes, ai, amiga, eu tô enjoada. Eu falei assim, calma que eu tô Calma que eu indo vou aí. levar um gengibre pra ti. Aí teve um dia que eu tava muito enjoada, meu marido olhou e falou assim, opa, você também tá enjoada? Eu falei, tô muito enjoada. Aí ligava pra Mariana, você tá enjoada? Tô enjoada. A parte de exame, essas coisas assim, sempre foi muito de responsabilidade da Débora. E o parto? Você tava lá? Tava, o parto foi lindo. Foi lindo, a minha médica fez uma surpresa pra mim na hora. Ela me equipou toda, que eu também sou da área da saúde, então ela já sabia que eu tinha, né, alguma ligação, então ela me equipou toda. E na hora que a minha filha nasceu, ela pediu pra eu ajudar a tirar. Então naquele momento, ela fez isso aqui, eu peguei ela no braço na hora. Ai, gente. Então assim, foi ela já que naquele momento ali eu já sentia aquele amor e ela por mim, que ela sabia que eu era a mãe dela. Gente, que encontro de vida de vocês, não é? Que história mais linda. E você conseguiu amamentar? Consegui. Eu fiz o protocolo que pede, né, da amamentação e foi lindo. Ela mamou, logo que ela saiu, que eles colocaram no peito, fala, né, ela já mamou. Foi muito lindo. É muito forte, porque essa perda, né, essa impossibilidade de ter um filho, ela marca a história de muitas mulheres, né, doutora? Você deve ver muito isso no consultório, né? Sim, e precisa de muita força para poder ressignificar a sua história, né? É muito emocionante a história de vocês, que é emocionada aqui. E a perda de um útero é a perda de um simbolismo. A Débora disse que ela sonhava com isso desde a infância. Muitas de nós sonham em ser mães e quando tem o diagnóstico, a questão da cirurgia, as coisas mudam, né? E foi muito... A história de vocês é muito feliz, né, de ter essas possibilidades. Eu encaro a medicina com muita positividade, porque da mesma forma que tem o diagnóstico, que tem a doença, mas na verdade você foi escolhida com o diagnóstico para tratamento, para salvar a sua vida, que antes de ter um filho, tem uma mãe. Ai. Júlia, a história também é muito tocante, não consigo nem dimensionar, né, o que deve ser perder uma mãe tão cedo. Se você pudesse hoje falar algo para sua mãe, o que você diria para ela? Que a história dela é meu propósito de vida, de abraçar as mulheres, que elas não se sintam culpadas, que esse vírus ele é presente, que hoje a gente tem várias estratégias para combater e a importância de fazer disso meu propósito de vida também. Então, na verdade, minha mãe Beatriz vai estar para sempre comigo. Que lindo, gente. Ó. E é tão bom a gente estar aqui podendo falar, Fernanda, porque
quando eu compartilhei a minha história, né, com tantas pessoas na minha rede social, eu vi como estava engasgado, sabe, na garganta de muitas mulheres. E foi uma libertação poder falar, poder ouvir, ver outras histórias similares, sabe? E se identificar e se libertar e talvez mostrar pro seu parceiro aqui, sabe? É mais comum do que abre a sua mente, sabe? Então a gente poder estar aqui quebrando esse tabu, compartilhando histórias lindas como essas. E eu lembro também, Fernanda, que depois do meu diagnóstico eu tive várias outras amigas que foram fazer exames. Uma amiga minha chegou para mim e falou assim: nossa, Débora, já tem mais de 3 anos que eu não faço o exame de preventivo. Então, assim, obrigada pela sua história ter feito eu voltar. Então, assim, foi muito bacana. É importante a gente falar das nossas histórias para criar mais vínculo e para mais pessoas procurarem os tratamentos. Então, hoje a medicina, infelizmente, tem uma linguagem às vezes muito fechada, não abraça os pacientes têm muitas dúvidas e com vergonha de perguntar para um médico, sendo que nós somos mulheres, né? Eu sou uma médica, mulher, e mesmo assim elas têm vergonha de compartilhar comigo. Então, quando vem uma pessoa que não é da área da saúde, e você fez isso muito bem, eu assisti seu vídeo, eu fiquei muito emocionada também, da sua coragem de expor a história de uma doença que ainda tem muito estigma e dar mais oportunidade para as pessoas falarem sobre isso. Olha, o que a gente ouviu aqui hoje não foi só um alerta, foi amor, daquele que grita quando você vê o risco, né? Daquele que acolhe quando a dor chega e daquele que não desiste, mesmo quando o caminho parece impossível, como parecia para elas. A Aline enfrentou o medo e escolheu transformar a sua história em voz. A Débora e a Mari mostraram que a amizade pode ser tão forte, né? Que vira colo, que vira vida nova. E a Júnia, a doutora Júnia, que perdeu a mãe, virou médica para proteger outras filhas. Eu sei que tá difícil, tá difícil segurar a emoção aqui, mas eu queria saber, assim, o que mudou em vocês depois de tudo isso, começando pela Aline? Eu entender o quão potente é a gente simplesmente se permitir ser quem a gente é, compartilhando as nossas experiências, sem medo, vergonha, sabe? Receio de qualquer julgamento, porque nada disso importa. O que importa é a transformação que você pode fazer na vida do outro e que, consequentemente, também transforma a sua vida. Então, eu ter compartilhado para tantas pessoas, eu sei que fez muito bem para muitas pessoas, mas principalmente fez e faz muito bem para mim. Débora, você conseguiu o milagre de ser mãe depois de uma notícia, de um diagnóstico, de cirurgias. E aí? E assim, eu te agradeço pelo vídeo, que foi uma coisa que estava embargada dentro de mim já tem tempo. Foi muito legal o seu vídeo. E eu me sinto, assim, hoje eu dou valor a cada abraço, a cada beijo, a cada amizade, que vale a pena tudo ser vivido, uma amizade que foi linda. Que é ser linda. Compartilhada, que é linda. Mari. Fernanda, mudou um propósito meu de vida. Eu encontrei um propósito de vida. Eu já fazia nutrição, então você olhar a dor de uma mulher e junto transformar aquilo em vida é tão bom assim. Então, hoje eu trabalho, me especializei em saúde da mulher, 40+, e infertilidade. Doutora, eu sou super feliz de ter feito a parte da saúde da mulher também. Acho que me encontrei muito, estava em mim e hoje eu vejo como uma missão. Hoje falar na faculdade, ser professora, falar na internet, mudou muito a minha história ali do consultório. Desde 2023, assim, eu me realizei mais. E que nesse Dia das Mães também, né, a gente leve também mais a notícia, né, do quão importante é a gente vacinar também os nossos filhos, né? com certeza. Com certeza. Meu filho, ele é vacinado, eu converso muito com ele sobre isso e ele já entendeu dessa importância. Com certeza. Os meus também estão vacinados. Olha, se você é mulher, escutou essas histórias e pensou, isso poderia ter acontecido comigo, fique atenta. O câncer de colo do útero, ele é real, é sério, é uma das principais causas de morte feminina no nosso país. E 99% dos casos é causado pelo HPV, um vírus que pode ser evitado.
Então todo mundo sempre fala que gostaria que houvesse uma vacina contra o câncer. E olha aí, gente, existe a vacinação contra o HPV que pode evitar cânceres e infecções causadas por esse vírus. Então nesse Dia das Mães, o maior presente que você pode se dar é cuidar de você, das suas histórias, do futuro que você ainda vai viver. Então, fale com seu ginecologista e saiba mais em www.podeacontecer.com.br. Meninas, agradeço demais conhecê-las e agradeço demais por compartilhar a história de vocês. A gente que agradece. A gente que agradece. Muito obrigada.